Você sabe o que é inflação e por que ela é um problema? Vou explicar aqui agora de uma forma mais simples e definitiva. Olá, eu sou Alípio Geraldo Neto, o cara mais chato do mundo, tô aqui de novo, relapso, barbudo, tentando bancar o Papai Noel, não engordei tanto, mas enchi muito o saco de várias pessoas, né? Sempre defendo pequeno empreendedor, né? Até porque o micro e pequeno empreendedor, é porque ele não tem, quem não tem capital para se defender, o governo não faz muita coisa para a gente, então nós temos que ter a nossa própria visão e a gente não pode cair nesses contos de vigários, nem de governo, nem de economistas, porque economistas geralmente são mais ricos que a gente e não querem o nosso bem, basicamente. Então, por isso eu vim aqui fazer esse vídeo sobre inflação, porque eu tenho certeza que você está enganado, está sendo enganado por alguém a respeito do que é, de fato, a inflação. Eu tenho uma aula no Expertise, no canal Expertise, falando também de inflação. Quiser dar uma conferida lá, um curso de economia está aqui no link da descrição, tá bom? Em algum momento vai passar aqui o link aqui na tela também. Eu estava discutindo até com um amigo ou ex-amigo, me bloqueou, né, no WhatsApp, mais um, que estava falando comigo que a inflação é, no caso, a perda do poder de compra da moeda. Vamos explicar isso bem claro. Muita gente fala isso, tá? Isso está errado. Isso está errado. Por quê? Mas quando tem inflação, perde o poder de compra da moeda. Sim, ok. Mas essa não é a definição de inflação. A definição de inflação, inclusive, está no site do Banco Central do Brasil, inflação é o aumento dos preços de bens e serviços. Ponto. Eu diria até mais. Ele é um aumento sistemático, é um aumento contínuo, um aumento geral de preço. Aqui na Wikipédia está até melhor, que em economia, inflação é um aumento geral nos preços de bens e serviços em uma economia. Quando o nível de geral de preços aumenta, cada unidade na moeda compra menos bens e serviços e, consequentemente, a inflação corresponde a uma redução do poder de compra do dinheiro. Ou seja, é uma consequência da inflação a perda do poder de compra do dinheiro. Por quê? A coisa é praticamente simultânea. Não dá para a gente falar de uma coisa sem a outra. Entretanto, é importante a gente entender que o sentido de aumento de preço gera a perda do poder de compra da moeda. O aumento de preço é o que gera a perda de compra da moeda. Não o contrário, não é o poder de compra da moeda cai e gera o aumento dos preços. Porque senão não seria inflação. O que é inflação? O que é inflar? É fazer crescer. Você tem um balão inflável, você sopra o balão e ele enche. A inflação também é usado o mesmo termo para definição do que aconteceu após o Big Bang na física, né, na física cosmológica, a inflação do universo, ou seja, o universo estava todo comprimido em um ponto, foi inflando, crescendo, se expandindo. Então a inflação é crescimento, é expansão. E se a gente trata em relação ao poder de compra da moeda, a gente não poderia chamar de inflação, porque o poder de compra está diminuindo. Se nós estamos falando de inflação, algo está crescendo. E o que é que está crescendo? O preço dos bens e serviços. Ou seja, por isso a inflação. Essa definição é mais fácil de entender. Infla, que cresce, se expande. E o que se expande? O preço. O preço se expande. Está lá custando R$2, depois vai custar R$2,20, R$2,50, sei lá. Vai crescendo, vai se expandindo o preço dos bens e serviços. Então, por isso, é inflação. É isso que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de inflação, que infla, que cresce. Então, se a gente considera a partir do poder de compra, ele não cresce, ele não infla, ele, ao contrário, ele reduz. Então, ele não é a causa do problema, ele é uma consequência do aumento de preço. Até porque o cara lá, o produtor, o dono do mercado, o lojista, ele não está assim olhando e, rapaz, essa moeda perdeu valor, vou aumentar o preço. Ao contrário, ele aumenta o preço e, consequentemente, a moeda perde o valor. Por que ele aumenta o preço? Pode ser por vários motivos, pode ser porque o mais comum, né, na teoria econômica seria pela oferta e demanda. Ou se ele tem uma oferta baixa de produtos, né, ele não vai poder vender para todo mundo, então ele bota o preço maior possível para poder vender e ter o maior lucro possível dentro daquela quantidade que ele tem disponível. Porque as pessoas estão querendo comprar e ele não tem tanto para vender, vai vender, obviamente, por um preço maior. Ou aumentou a necessidade, ele tem a mesma quantidade de produtos, mas aumentou muito a procura por aquele produto, né? Aumento da demanda, inflação de demanda. Se aumentou muito a procura e não aumentou a oferta, obviamente a tendência é que o preço aumente.
Basicamente é isso. Só que, dentre a pessoa que deseja, necessita de um artigo e o artigo, existe, né, um monte de intermediários que pode fazer com que esse preço aumente. Por exemplo, no Brasil, a gente tem essa questão da moeda estrangeira. Ela pode variar e acaba essa variação do preço da moeda, do valor, da cotação da moeda, interferindo no valor dos bens, bens e serviços que a gente compra, que a gente usa no nosso país. Outra questão também seria questões climáticas, né? Chuvas, terremotos, incêndios, coisas que podem acontecer e, de repente, prejudicar uma produção, uma colheita, uma safra, e aí vai gerar um aumento de preço, normal. Ou questões políticas. No Brasil tem questões também, a instabilidade política é muito grande, e isso, no caso atual, principalmente, tem gerado muitos problemas em relação à inflação, porque temos, principalmente nos setores mais importantes, nós temos mercados muito concentrados, muito fechados, muitas oligarquias, muitos monopólios, e que em situações e momentos de incerteza política, esses valores, os custos das produções acabam se elevando e fazendo com que a pressão inflacionária leve ao aumento de preços e, consequentemente, à perda do valor da moeda, perda do poder de compra da moeda. E é importante também que a gente pontue que existe a possibilidade, sim, de que a perda de valor da moeda em relação a outra moeda, como acontece em relação do real ao dólar, ela faça uma pressão inflacionária. Mas isso não significa que inverta a lógica. A lógica continua sendo o aumento de preço gera a perda do valor. Mas a perda de valor relativo da moeda em relação a uma outra moeda estrangeira, ela pode ser um fator de pressão inflacionária e pressionar o aumento de preços, principalmente quando o Brasil precisa usar muitos subsídios, muitas matérias-primas, muitos substratos, né, no caso, que são comprados, importados. O Brasil importa fertilizantes, né? O Brasil tem uma tendência a ser muito agrário exportador e não investir muito na indústria, nem na indústria que seria relativa à própria agricultura, né? O Brasil importa fertilizantes. Um país desse tamanho que tem, né, a maior parte da economia voltada para o agronegócio, o Brasil não produz fertilizantes, né? Deveria ser revisto aí. Mas não dá. Se Israel planta no deserto, meu filho, tudo dá. Falta vontade. Então, basicamente, é isso aí o que é inflação. Agora, por que a inflação é um problema? Botei o óculos, eu fiquei mais Roner Manuel, né? Manuel é terrível. Por que a inflação é um problema? Agora, a questão é como é que o Brasil combate a inflação. Se isso fosse em Portugal, seria motivo de piada, mas no Brasil o pessoal acha legal. Como é que o Brasil combate a inflação? O Brasil criou uma coisa chamada taxa Selic, que é a meta Selic, que é a taxa de juros básica da economia, ou seja, o que é a Selic? O Banco Central, os bancos, vamos começar pelos bancos, né? Os bancos, eles emprestam dinheiro, certo? Para as pessoas, gerando crédito, etc. Empréstimo consignado, empréstimo pessoal, financiamento de veículo, financiamento de casa, financiamento de fluxo de caixa, BNDES pelo investimento lá. E o que o banco faz? Ele empresta dinheiro. Só que o banco não empresta o dinheiro dele. Isso que a gente tem que ter em mente. Os caras do banco são malandros. Eles não pegam o dinheiro da poupança lá dele, o dinheiro da economia, e emprestam para as pessoas que elas podem simplesmente não pagar. O que eles fazem? Eles pegam emprestado com o Banco Central do Brasil e reemprestam esse dinheiro. Eles pegam uma taxa, que é uma taxa que a gente chama de Selic, que é uma taxa, né, que de 45 dias o Banco Central se reúne lá, o Comitê de Política Monetária, o Copom, se reúne para decidir qual vai ser a taxa Selic. Eles decidem mesmo, é arbitrário, eles falam, vamos cortar. Tem, obviamente, embasamento em indicadores econômicos, principalmente na inflação, mas é arbitrário. Ele decide, não tem uma conta exata, Deus não vem e diz, a Selic será essa, escreva numa tábua, não tem isso não, eles vão lá e conversam entre eles, e, vamos botar 12%, vamos aumentar meio ponto, não, vamos tirar meio ponto, assim, basicamente. Dizem que tem embasamentos, assim, basicamente é vontade de interesse político-econômico de alguém. Então, por exemplo, usam essa questão do aumento da Selic, da taxa de juros,
para usam como argumento poder controlar a inflação. Mas vamos entender o que a inflação representa nas nossas vidas. Eu tenho uma quantidade de dinheiro fixa, eu recebo um salário, supomos. Eu ganho R$2.000 por mês. Tá? Salário médio aí. Absurdo ser um salário médio, mas é o que é a realidade do Brasil. Se aumentarem os preços no mês que vem, eu não vou ganhar mais para isso, que eu ganho salário fixo. Então o que acontece? Eu vou poder comprar menos coisas. Então o problema da inflação é tirar a capacidade de consumir do cidadão. O cara está lá ganhando seu salário, né, fixo, ou às vezes pode ser até autônomo, mas a variação não é muito grande, pode ganhar 2.000 no mês, 1.500 no outro pode ganhar 3.000, mas não é geralmente não é aquela coisa de povo. Né? Alguns ainda têm essa variação, mas não é muito comum. Né? O cara ganhar. Corretor de imóvel tem muita essa variação. Né? No mês ganha 5.000, no outro ganha 100.000, no outro não ganha nada. Mas, no geral, né, para quem trabalha no dia a dia, mesmo autônomo tem um valor médio ali que ele ganha mensalmente. Então, assim, você não vai variar muito, na maioria ganha salário, né? Salário fixo, carteira assinada e tal. Ou não é carteira assinada, mas é salário fixo também, do mesmo jeito. Então, não vai variar muito o que você ganha ao longo dos meses. Então, se tem um aumento de preços, né, você só vai poder ter um aumento de ganho quando você tiver lá um aumento de salário, ou reajuste anual. E isso faz com que o que a inflação faz com as pessoas? Ela faz com que elas consumam menos. Tira dinheiro delas, tira o poder de comprar que elas têm. Conforme a inflação aumenta, menos poder de compra você tem. Né? Como falamos anteriormente, é a perda de poder de compra da moeda, né, que é gerada pela inflação. E aí, como é que o Brasil, né, qual a estratégia mirabolante que o Brasil adotou para combater a inflação? Ele vai lá e aumenta a taxa de juros. Por que ele aumenta a taxa de juros? Porque, teoricamente, com juros mais altos, os bancos não vão emprestar tanto dinheiro, vai ficar mais difícil de você pegar empréstimo, porque vai ser mais caro para você pagar. Os juros é o preço do dinheiro, é o preço que você paga pelo dinheiro, de receber um dinheiro hoje, antecipar um dinheiro. E aí o consumo vai ser menor. Ou seja, vão criar menos empresas, vão criar menos empregos, vão criar menos tudo, a economia vai ficar mais devagar, então, obviamente, as pessoas vão comprar menos e os preços vão cair. Que legal. Isso dá certo? Primeiro lugar, nem sempre. Segundo lugar, mesmo se der, olha qual é a lógica. A inflação tira o poder de compra das pessoas. Por causa da inflação, as pessoas não têm condições de comprar. O que eu vou fazer? Vou aumentar os juros para quê? Para tirar o dinheiro das pessoas. Entendeu? Aumento da taxa de juros ocasiona praticamente, se der certo, ocasiona a mesma coisa que a inflação, que é as pessoas não têm dinheiro para comprar. Se por um lado na inflação não tem dinheiro porque os preços aumentaram e o dinheiro delas não aumentou junto, aumenta a taxa de juros acaba não tendo dinheiro também para circular, porque, por exemplo, o autônomo que poderia ganhar mais não vai ter, porque o cara que pegaria o empréstimo para contratá-lo vai pegar porque está caro os juros. Então você diminui a circulação de dinheiro na economia, as pessoas ficam sem dinheiro e não compram. No final das contas, está no mesmo, porque os dois sentidos a pessoa não tem dinheiro para comprar. Mas isso interessa a quem tem de fato o dinheiro, para quem é dono mesmo do dinheiro, né? Quem concentra a produção, que acaba tendo valorização dos seus ativos. É importante a gente ter isso em mente, para quem serve essa taxa de juros. E a outra questão é que nem sempre isso dá certo, porque se você fez ciências contábeis, né, fiz vários cursos no Sebrae, sei vender, administração, formulação de preço, Empretec, isso é Empreteco. E, cara, todos os cursos que eu fiz, absolutamente todos eles, me ensinaram uma coisa. Se você pega o empréstimo, a parcela do seu empréstimo tem que estar nos seus custos. Isso é óbvio para todo mundo que abre um negócio. Você pega um dinheiro para abrir um negócio, você pega um dinheiro para viabilizar seu fluxo de caixa, você pega dinheiro para pagar os funcionários, você pega dinheiro para comprar uma máquina nova, fazer um investimento para a sua empresa. Se você pega o dinheiro emprestado, esse dinheiro emprestado, os juros desse dinheiro, ele tem que estar nos seus custos. Ora, veja bem, se eu aumento os juros, se eu aumento o custo do dinheiro, que vai estar no meu custo,
eu como empresário, eu como lojista, eu como produtor, se eu aumento o custo do dinheiro que eu uso para poder investir, você acha que eu não vou repassar isso no preço? Quem tem essa ideia mirabolante? É óbvio que eu vou repassar. Então, das duas, se der certo, se aumenta a taxa de juros e der certo para combater a inflação, as pessoas ficam sem dinheiro. Se der errado, aumenta mais ainda a inflação, porque os juros vai estar embutido no preço que eu vou repassar ao consultor, se eu pego o dinheiro emprestado. Aí você vai ter duas situações. Ou você não vai ter a capacidade de alguém pegar dinheiro emprestado e só vai poder continuar investindo quem já tem muito capital agregado, que isso resulta em concentração de capital, que isso vai resultar em uma maior possibilidade de tomada de decisão de preço pelos produtores, que são poucos, são oligarquias, são concentrados. E muita gente, pouca gente com muito capital, e pouca gente produzindo, muita gente comprando. Então eles vão poder determinar o preço, ou seja, não vai acabar não sendo inócuo, vai ser enxugar gelo ao longo do tempo. Esses surtos inflacionários vão acontecer, e é o que acontece no Brasil. De tempos em tempos, surtos inflacionários, porque essa política de combate à inflação não combate a inflação de jeito nenhum, pelo contrário. Né? Você acaba jogando mais custo no mercado através dos juros que o Banco Central pratica no alto para tentar controlar a inflação. Pode até controlar uma hora ali, o pessoal não vai ter dinheiro para comprar, até pode controlar, né? Ninguém vai ter dinheiro para comprar, o preço vai ter que cair. Só que depois volta a subir galopantemente, e de tempos em tempos temos esses surtos inflacionários, que o Banco Central usa a inflação como desculpa para subir os juros, e é extremamente benéfico para quem tem muitos títulos da dívida pública, títulos do Tesouro Selic. É isso aí, você tem Tesouro Selic, com a Selic subindo ali, pós-fixado, você vai se dar bem. Você. Ou Tesouro IPCA também, está subindo a inflação, você tem Tesouro IPCA pós-fixado, você está se dando bem. Então, é basicamente isso. A gente tem que entender os processos para poder entender o que está acontecendo e entender o que estão fazendo, né? Que tanto o governo aí, esse governo atual, né, não está fazendo muito. Aliás, o governo atual foi eleito para fazer o contrário disso, né? O pessoal que votou, a maioria votou para uma política diferente. Faz a mesma coisa que os governos anteriores, o anterior, né? Não faz muito sentido isso, né? Acho que ninguém votou no Lula porque ele era melhor que o Bolsonaro naquilo que ele estava fazendo, né? Votou porque ia fazer o que faria diferente, né? Chega aí e está fazendo a mesma coisa, né? Meio complicado, né? Então, é basicamente isso que a gente tem que ter em mente na hora de falar de inflação e saber que tem muita gente aí que está enganada ou está te enganando a respeito do que é inflação e qual o problema da inflação. E vemos que esse sistema de combate à inflação é uma toalha para gelo, que vai ficar, de tempos em tempos, vai ter surtos inflacionários, porque esse sistema não controla a inflação por coisa nenhuma, né? Como mostramos aqui, explicamos bem detalhadamente, para a gente entender. Tá? Você gostou do vídeo? Tá até agora comigo? Então deixa o like, aproveita que está de graça. Se não gostou, o problema é seu. Eu tenho uma aula no Expertise, no canal Expertise, falando também de inflação. Quiser dar uma conferida lá, um curso de economia, está aqui no link da descrição, tá bom? Bom, é isso aí, Lipe Horas Neto, o cara mais chato do mundo. Valeu, em defesa do pequeno, do microempreendedor. Valeu.